Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos. Aos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o nosso muito obrigado. Vamos dar início à 11ª sessão extraordinária de 27 de maio de 2022. Em cumprimento à Resolução 115, convido o vereador Jairo para fazer a leitura do trecho da Bíblia. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos serão abundante. Com justiça será estabelecida, estarás longe da opressão, porque jamais temerá, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e todas as línguas que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Carlos Murilo dos Santos, presente. Claudenir Tonjani, presente. Jairo Leandro Durigan, Presente. João Batista Paula, Presente. José Aparecido Mendes Ramos, Presente. José Carlos da Cruz, Presente. Regina Aparecida da Silva Costa, Presente. Renata Brigatti Lavarce, Presente. Ronaldo de Oliveira Santos, Presente. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberto a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 9/2022 e do parecer das comissões. dispõe sobre a revisão geral anual do salário dos servidores ativos do Poder Executivo, dos subsídios dos conselheiros tutelares e da Bolsa de Estudo para estagiários de Mirassolândia e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 09/2022, ao projeto de lei complementar número 09/2022. Dispõe sobre a revisão geral anual do salário dos servidores ativos, inativos e pensionistas municipais do Poder Executivo Municipal e dos subsídios dos conselheiros tutelares do município de Mirassolândia e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei complementar em tela, nós, vereadores componentes das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossas as manifestações da nossa assessora jurídica, para que, salvo o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Parecer. Foi encaminhado pela Prefeita Municipal o referido projeto que disponibiliza a revisão geral anual ao salário dos servidores públicos do Poder Executivo e do subsídio dos conselheiros tutelares em 11,21%. No que toca à competência para propositura no presente projeto, compete ao chefe do Poder Executivo. Os requisitos formais estabelecidos no artigo 116 do Regimento Interno foram obedecidos. No mérito, o projeto é formal e materialmente constitucional à medida que dá cumprimento ao artigo 37, inciso 10, e parágrafo 4º do artigo 39, ambos da Constituição Federal, permitindo assim a revisão geral anual dos vencimentos e a recomposição salarial atingida pela inflação do período. De acordo com a exposição de motivos, o projeto trata-se de revisão relacionada à recomposição
inflacionária dos últimos 10 meses, ou seja, de junho de 2021 a abril de 2022, pelo Índice Oficial de Inflação do país, INPC. Preços ao consumidor, medido mensalmente pelo IBGE. Foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final, com base de assalariados de 1 a 5 salários mínimos. Cumpre ressaltar que estamos em vigência de um ano político, onde, na inteligência do artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/1997, estabelece a proibição no período de 180 dias antes das eleições de aumento de remuneração para funcionalismo público. Todavia, o caso em tela refere-se apenas ao aumento da recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, não ferindo a lei pátria. A finalidade da revisão geral e anual é manter atualizadas as remunerações, permitindo acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, circunstanciais que inclusive torna obrigatória sua concessão anual. Observa-se que foram observados os limites determinados pelo artigo 29A, inciso 1º e parágrafo 1º da Constituição Federal, de sorte que os gastos com folha de pagamento atingirá 41,88%, não superando a estimativa legal. Também foram observados os índices e limitações estatuídos pelos artigos 20 e 22, parágrafo único, e 59, parágrafo 1º, inciso 2º, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo os quais há que se observar os limites máximos de 54%, o limite prudencial de 51,30% e o limite de alerta 51% da receita corrente líquida com os gastos com o pessoal. Diante deste contexto, é possível constatar que os percentuais de gasto com o pessoal advindos da revisão não importarão em superação dos limites fixados pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, inestindo impedimentos legais de aprovação. Também resta cumprido o requisito exigido pelo artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal e do artigo 16, inciso 1º da Lei Federal nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo os quais todo ato que crie, expanda ou aperfeiçoe ação governamental e acarrete aumento de despesa será acompanhado, que de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes e de declaração do ordenador de despesa. Compete salientar que o referido projeto de lei complementar está enquadrado no parágrafo único, inciso 4º do artigo 34 da Lei Orgânica deste município, que estabelece o seguinte: artigo 34. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo único. São leis complementares concernentes às seguintes matérias. Parágrafo 4º. Criação de cargos e aumento de vencimentos dos servidores. Diante do exposto, tem-se que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente. A matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas que são de praxe. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por essa egrégia Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 25 de maio de 2022. Assessora Jurídica, Cláudia Renata da Silva. Comissão de Justiça e Redação, Jairo Leandro Dorigan, relator. Carlos Murilo dos Santos, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carlos Murilo dos Santos, relator. Jairo Leandro Dorigan, presidente. José Carlos da Cruz, membro. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra.
eu gostaria de fazer um esclarecimento aos funcionários. Aos funcionários da Prefeitura Municipal de Mirassolândia. Venho informar que nesta segunda-feira, dia 23/5, às 16 horas, foi protocolado pela Prefeitura 2 projetos, sendo um de aumento do vale de alimentação e outro sobre a revisão salarial anual. No ofício constava apenas caráter de urgência, e não solicitando a realização de sessão extraordinária para que ocorresse a votação no mesmo dia. Deste modo, os projetos seguiram no trâmite legal, apenas para a leitura. Contudo, fomos surpreendidos por alguns que nós não quiséssemos votar os projetos, o que não é verdade, pois a autora dos projetos é quem deveria informar a urgência da votação, e o que não ocorreu. E nós, vereadores, não temos a legitimidade para mudar o que foi pedido. Mas, devido ao equívoco ocorrido, conversei com a senhora prefeita e ela encaminhou o ofício demonstrando a urgência. Assim, imediatamente, convocamos esta sessão extraordinária e estamos votando os projetos e já serão encaminhados à senhora prefeita para sancionar e publicar. E para os funcionários receber a revisão ainda este mês. Destaca que nós, vereadores, estamos sempre presentes para atendermos os funcionários, mas, infelizmente, não podemos contrariar o que foi pedido pela autora dos projetos. Boa noite. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de desejar boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de agradecer a presença dos funcionários aqui, os meus colegas de bancada, o pessoal da equipe de som, a nossa assessora jurídica. Gostaria de parabenizar a prefeita aqui, a administração, por mais esse aumento, né? Em 2 anos já tivemos 20% de aumento, eu sou funcionário há mais de 20 anos, é uma coisa inédita, né? E muitos prefeitos passaram aí e não fizeram isso, o que ela fez em 1 ano e pouco, junto com o vice-aldo, né? Mostra aqui que a administração é séria. A questão também da votação, né? Muita gente veio cobrar, vou explicar. Poderia, né? Foi o que eu falei, não poderia ter colocado em segunda, mas em primeira votação poderia ter colocado. Foi o que eu expliquei. E se tivesse um consenso aqui entre nós, igual nós estamos hoje, que foi falar de regimento, né? Hoje todo mundo sabe, né? Foi convocado na sessão 24 horas, nós estamos aqui para votar. Não tenho sombra de dúvida nenhuma, se a presidente tivesse convocado a gente também aquele dia para votar em primeira e segunda, eu acho que todo mundo teria aprovado e o requerimento, e eu acho que não teria tido todo esse transtorno. E fui cobrado, sou funcionário, né? Expliquei para os funcionários, aí vieram falar com a prefeita, né? Com a vereadora, acho nobre também o gesto aqui de ter convocado essa sessão, mas eu acho que a gente poderia ter evitado todo esse transtorno, né? Basta só conversar. Se não veio, o projeto não veio com ofício, era só comunicar, né? Como veio com tempo hábil, que nem a senhora diz mesmo, ele chegou às 16 horas, daria tempo de estar pedindo para colocar um ofício com urgência, mas mesmo assim, eu parabenizo a administração e parabenizo os vereadores aqui, que como aqui eu sou funcionário, tem a mãe do vereador Murilo também, né? A esposa do vereador João Batista. Eu acho que é uma luta nossa pelo funcionarismo. Acho que todo mundo aqui preza pelo funcionário. Então, jamais a gente ia deixar, como foi dito, os vereadores não quiseram aprovar. Jamais a gente ia fazer isso, né? Foi só um erro de comunicação, tá? Eu agradeço a presença de todos e agradeço mais uma vez a administração.
Pela ordem, senhora presidente. Eu faço minhas palavras do Johnny, eu também queria falar, eu acho que já ficou bem explicado o que ele disse. Assim, eu acho que todos nós, em momento algum, a gente queria dificultar, né, o aumento aí dos funcionários. A gente sabia que a Célia, né, a prefeita, já tinha esse compromisso do aumento em maio. Eu acho que também pode ter sido um equívoco, né, e a gente não votou em primeira na quarta-feira, mas a gente está aqui para solucionar problemas e não alavancar mais, eu acho. Então, assim, nós todos juntos, a gente consegue fazer uma coisa bacana, e eu acho que é para isso que a gente está aqui, para resolver da melhor forma que pode. Né, acho que ficou bem esclarecido já a todos os funcionários. O Johnny já explicou perfeitamente, eu não preciso repetir. E é isso. Obrigada. Pela ordem, senhora presidente, gostaria de desejar uma boa noite à mesa diretora, aos vereadores, à vereadora, aos funcionários presentes, ao pessoal do som, ao Silas e os que nos assistem pelo Facebook e pelas redes sociais. Nós aqui, vereadores, sempre trabalhamos no intuito de ajudar os funcionários e brigar com a administração, porque nós, vereadores, trabalhando aqui dentro da Câmara, nós não somos funcionários da prefeita, nós não somos funcionários, nós somos funcionários do povo, que nós somos eleitos pelo povo para trabalhar para o povo. Nós viemos aqui, a maioria dos vereadores aqui, de longa datas, pelo tanto que eu estou aqui, 3 mandatos, a gente trabalha sempre para os funcionários ter aumento. O nobre vereador já pediu várias vezes, eu pedi, a Regina, o Zé Aparecido, o Murilo, a gente sempre briga por aumento. Em dezembro, eu só não me recordo se foi dia 20, foi entre esses dias aí do mês de dezembro, veio um projeto aqui para a Câmara para que aumentasse um repasse que era de 20% para 25%, que poderia gastar em qualquer área. Eu fui o primeiro a levantar e pedir vista do projeto, porque eu achei que não era certo. Os funcionários sem aumento, porque não tinha dado aumento, sim, tinha dado o aumento há pouco tempo, mas não tanto. Nós catamos e chamamos a prefeita para ter uma reunião. Veio a prefeita e o contador. Estava presente o vereador Claudenir, Zé Aparecido, a Regina, o Murilo e eu. Aonde nós brigamos, não por o que fala que o repasse é inflacionário. A gente queria ou um aumento maior, que seria aumento, não o repasse da inflação. A gente queria, e também a gente brigou pela reestruturação salarial, porque tem muita gente que ganha pouco mais que o salário mínimo. Todo mundo sabe que o funcionário não pode ganhar menos que um salário mínimo. A gente tem projeto aqui, ó, desde 2016, 2017. E outra coisa que eu vi aqui, o artigo 2º, que uma coisa que poderia ter feito, é ter aumentado aqui de R$400 o estagiário, ao menos para 600, porque usa a mesma a carga horária. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 13/2022 e do parecer das comissões. Projeto de lei número 13/2022. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 830 de 1996 e do artigo 1º da Lei Municipal número 1172/2009 e da outras providências. Célia Aparecida Fiamento dos Santos Matos, prefeita do município de Mirassolândia, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 830/96 passa a vigorar com a seguinte redação.
fica instituído em nível municipal aos servidores da ativa da Prefeitura Municipal de Mirassolândia o prêmio por assiduidade, por concessão de cesta básica mensal, de natureza indenizatória. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Municipal número 1172/2009 passa a vigorar com a seguinte redação: o prêmio da cesta básica por assiduidade concedido aos servidores públicos municipais, instituído pela Lei Municipal número 830/97, será concedido mediante cartão magnético, sob denominação cartão alimentação, no valor de R$ 400, devendo ser revisto pelo Poder Executivo em caso de defasagem. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de 5 de 2022, revogadas as disposições em contrário. Mirassolândia, 23 de maio de 2022. Célia Aparecida Fiamém dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Exposição de motivos. O presente projeto tem como objetivo executar o planejamento fixado pela atual gestão, segundo a qual será concedida e garantida majoração do valor do Vale Alimentação, bem como reafirmada sua natureza indenizatória. Graças às economias de planejamento, foi possível o equilíbrio das contas públicas e, com ele, a concessão de reajuste no valor dos salários dos servidores de mais de 20% só em 2022 e a majoração do Vale Alimentação de R$ 300 para R$ 400. Ante quanto acima exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores na aprovação do projeto. Mirassolândia, 23 de maio de 2022. Célia Aparecida Fiamém dos Santos Matos, Prefeita. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 13/2022. Ao projeto de lei número 13/2022. Propositura. O projeto de lei número 13/2022, de autoria da chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto: altera os artigos 1º das Leis Municipais 830 de 96 e Lei 1117 de 2009 e da outras providências. Com base no parecer apresentado pela assessoria jurídica da Casa ao projeto de lei em tela, nós, vereadores componentes das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, optamos por acatar na íntegra o disposto no referido parecer. Portanto, tomamos como nossa as manifestações de nossa assessora jurídica. Para que salve o melhor juízo, entendemos que a propositura está regular e legal, estando apta a tramitar regularmente por essa Casa Legislativa. Assessoria Jurídica. Parecer projeto de lei número 13/2022. Parecer. Primeiro, preâmbulo. Aduz ao projeto de lei a atualização inflacionária referente à concessão de cesta básica mensal, concedida aos funcionários da ativa do Poder Executivo Municipal. Prêmio por assiduidade, tendo caráter indenizatório no valor de R$ 400, mediante cartão magnético. 2. Análise jurídica do projeto. A propositura apresentada visa a instituição de benefício a ser concedido aos servidores municipais ativos do Poder Executivo, sendo da Prefeita a iniciativa de proposta dessa natureza, conforme prevê na letra 1 do inciso 1 do artigo 4º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à competência, não há qualquer óbice à proposta, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 98. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Verifica-se que o projeto está acompanhado do impacto orçamentário, cumprindo assim os termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Conclusão. Pelo exposto, entendemos, salvo melhor juízo, que o projeto de lei em apreço é legal, estando, portanto, apto para tramitar regularmente por esta Igreja Casa de Leis. É o nosso parecer. Sala das Reuniões, 25 de maio de 2022. Cláudia Renata da Silva, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Jairo Leandro Origan, relator. Carlos Murilo dos Santos, presidente. Ronaldo de Oliveira Santos, membro.
Comissão de Finanças e Orçamento. Carlos Murilo dos Santos, relator. Jairo Leandro Ligan, presidente. E José Carlos da Cruz, membro. Coloquem primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloquem em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo após ao término desta, para apreciação do projeto de lei complementar número 9 e do projeto de lei número 13. Nada mais, encerra a presente sessão e que todos tenham uma boa noite.